ajoelhou-se apresentando a espada a Gilshen e disse que poderia usá-lo como quisesse. O ex-imperador disse que ele não esqueceria sua lealdade. O homem franziu a testa com raiva, rangendo os dentes e olhou para a espada. Caterina puxou com raiva as roupas de Jin. Gilshen disse que ele pessoalmente apagaria o fogo. Esse desejo acendeu no coração de sua filha. Um grande lustre pendurado na sala. Iluminando seu desejo, sentou-se no chão com aborrecimento. Rafael estava ao lado dele, que chamou de desastre. O cara perguntou o que ele deveria fazer e se ele deveria correr para a torre. A loira respondeu que ele só iria piorar. O jovem olhou para o carrinho de bebê ao lado dele. Quem disse que era só uma brincadeira? Perguntando se não poderia ser que o ex-imperador estava dizendo isso a sério. Após o qual ele acrescentou que ele não sabia que Sua Majestade se importava tanto sobre sua filha. Romântico. Parecia irritado com o cara sentado no chão, dizendo que não havia tempo para conversa fiada agora e que ele havia incorrido na ira do imperador. Então ele deve correr para a torre mágica ou fazer algo. O jovem levantou levemente as sobrancelhas, olhando sem expressão para a garota, que perguntou se ele ouviu o que a imperatriz disse e como ele se sentia sobre isso. Ela apontou o dedo para as idades ao lado dela e acrescentou que, mesmo que a situação tivesse acabado assim, a garota ainda confessou a ele. A loira corou profundamente, franzindo o lábio. O cara timidamente disse que acabou assim e que ele precisava pensar. O alfaião franziu a testa espiando na esquina e pedindo desculpas por arruinar a atmosfera. Disse que achava que era hora de sair. Após o qual ele chamou o imperador de louco. Uma aura escarlate apareceu na sala. O cara disse que nesse caso, ele voltaria para a Torre da Magia. Os caras disseram que também iriam embora. As meninas assistiram enquanto ele pulava no portal escarlate, parabenizando e dispôs sua coroação. Depois do qual, ele disse que eles se veriam mais tarde. O portal na frente deles desapareceu. Romantica virou-se para a imperatriz. Virando-se com raiva para ela, ela disse ameaçadoramente que eles precisavam ser deixados sozinhos. A loira olhou em seus olhos com uma expressão calma. E a menina acrescentou que achava que eles precisavam conversar. Rafael e Pam olharam com medo ao virar da esquina. Os corpos da menina foram envolvidos em um ou. A loira concordou com a proposta. Manchas de poeira eram visíveis à luz do lustre no escritório do mestre da sede da Torre da Magia. O Hierô abaixou a mão para a cabeça, segurando com as mãos. Anne se perguntou o que ele deveria fazer. Tarka, deitada no sofá, perguntou o que ele se tornaria se casasse com a imperatriz. Sharina respondeu que tecnicamente eles seriam consorte. O jovem olhou para ela confuso, dizendo que ele não disse que ia se casar. Tarka perguntou por que ele não queria isso. Porque ela era forte e dura. Os caras olharam para Boris, que sentado com os braços cruzados, disse que o casamento é um ato de amor. E é bastante natural que o cara esteja confuso. Tarka perguntou se ele já se apaixonou. O homem respondeu que também tinha. Tarka o interrompeu, dizendo que não estava interessado nos detalhes.
Os homens se entreolharam ameaçadoramente, preparando-se para a batalha. Sharina baixou os olhos com desagrado, dizendo-lhes para parar de brigar, porque eles precisam resolver o problema do desejo. A menina sorriu suavemente, olhando para o cara e perguntou se ele tinha tempo para pensar. O jovem olhou para ela dizendo que isso é tão. Mas a resposta deve ser dada em qualquer caso. Tarka disse para não se preocupar, porque ele definitivamente vai lidar com isso, como ele lidou com tudo antes. O jovem chamou isso de problema de um nível diferente. Boris virou a cabeça para ele e pediu desculpas, dizendo que eles não poderiam ajudá-lo e que ele teria que lidar com isso sozinho. O tablet na mesa vibrou. Eu não quero. O secretário disse que Romantica e Idades chegaram. Ele disse para cima que eles devem ser mostrados para a área de recepção. E ele viria lá em breve. O cara exalou pesadamente, caindo para trás em sua cadeira. Ele puxou a gola de sua camisa, perguntando a Jode o que ele faria em seu lugar. Tirando um anel de ouro, ele disse o nome do desejo mestre. Timidamente abriu a porta da área de recepção, pedindo perdão. Romantica olhou ameaçadoramente à frente, cruzou os braços e disse a ele para entrar. Ele apenas fechou os olhos desagradavelmente, também cruzando os braços sobre o peito. E também disse a ele para entrar. Houve um silêncio tenso na sala. O cara imaginou que eles eram como uma águia e um urso lutando. Ele abaixou a cabeça pensando que queria chorar. E então timidamente perguntou por que Romantica veio até ele. A garota franziu a testa levemente, perguntando se ele não gostou que ela estivesse lá. O cara respondeu negativamente. A loira calmamente levantou a cabeça, dizendo que depois que ele saiu, eles conversaram um pouco. O jovem olhou para ela, perguntando se eles tinham falado sobre casamento. A menina respondeu que poderia ser dito dessa forma. Romantica olhou para ela com um sorriso desdenhoso, dizendo que ela não esperava que esta imperatriz rebelde tentaria entrar no lugar de outra pessoa. Tão impudentemente as meninas pularam de seus assentos. Apenas repetiu suas palavras, dizendo que ela não gostou do jeito que ela disse, porque o desejo não é uma coisa. Romântico sarcasticamente perguntou se ela estava dizendo a verdade, acrescentando que ela mesma já havia descartado. O jovem assistiu desajeitadamente, enquanto as meninas gritavam alto uma com a outra. Romantica perguntou se ela queria começar tudo de novo, porque eles já haviam discutido isso. O jovem pediu para ouvi-lo. A loira gritou o que dizer agora sobre seu comportamento e que era importante. Romântica franziu a testa com raiva, dizendo que se ela não tivesse tocado no assunto, a situação não teria ficado tão complicada. E só porque ela agora era uma imperatriz, não deu a ela o direito de fazer o que ela quisesse. Ele também franziu a testa profundamente, olhando em seus olhos e disse que ela não ia usar seu poder para conseguir o que ela queria e, portanto, veio lá para descobrir a resposta do cara. Lágrimas apareceram nos olhos de Romantica. Ela timidamente disse que ela foi a primeira e que a garota sabia disso e fez de qualquer maneira. Os olhos da loira também ficaram vermelhos. Ele calmamente disse que a Romantica já disse. Eles já discutiram isso.
Então não importa quem é o primeiro. O jovem estendeu as mãos para eles, timidamente olhando para eles, e pediu-lhes que se acalmassem e explicassem, para que ele também entendesse. As meninas olharam para ele em um acesso de raiva, gritando que é melhor a heroína não interferir. O Hierô olhou para eles com surpresa, não entendendo o que tinha acontecido. O jovem sentou-se em uma cadeira, olhando para frente, se perguntou como isso aconteceu. Porque o dia foi muito bom. Ele ficou surpreso ao notar que estava nevando. Olhando para cima, ele lembrou que tinha planejado fazer algumas pesquisas. Hoje a magia da garota se enfureceu na frente dele, colidindo um com o outro. Ele olhou para a magia furiosa e todas as novas notificações do sistema, que dizia que o consumo de energia da Aurora sistema foi de 40% e que a restauração parcial sistema estava sendo lançado e o poder da magia pedras estava aumentando para 70%. Depois do qual ele disse que era tudo como um parafuso do azul. Romantica correu ao redor da arena, olhando para longe, e gritou que não gostava da loira desde o início, porque ela sempre desprezava todos e agiu como se estivesse no centro do universo. Ele apenas correu ao longo do outro lado da arena, olhando para seu oponente, e disse que era apenas sua imaginação. Depois do qual, ela perguntou se ela achava que alguém gostava dela, porque ela reclama constantemente e não tenta de alguma forma conter suas emoções. Romantica acenou com a mão, concentrando energia perto dele e franzindo as sobrancelhas. Gritou que se a garota pensa assim, então deixa falar diretamente. A loira criou um pico de gelo sob sua mão, gritando que eram essas características dela. As meninas colidiram com seus ataques, dividindo o chão abaixo deles. A loira terminou sua frase, dizendo que ela os odiava. A aura de Romantica atingiu o cara, que estava segurando suas roupas, pensando que, quando a magia do vento colide com o túmulo, inverno real chega. Favos de mel roxos da barreira apareceram no céu. Acima dele ele disse que de uma forma ou de outra, o sistema Aurora poderia em breve ser colocado em operação comercial, porque agora funciona sem problemas. Mostrando 2 dedos, ele acrescentou que o mesmo poderia ser feito com aeronaves. Embora devido ao desaparecimento dos mundos das sombras, a extração de pedras mágicas tornou-se difícil. Mas graças a estar nas fórmulas mágicas do mestre, uma solução estável foi encontrada. Ele olhou para cima com uma expressão calma, dizendo que muita coisa havia mudado. Ele olhou para o aviso vermelho e o favo de mel roxo, enquanto ele repetia suas palavras sentado em uma cadeira. O cara abaixou a cabeça e ele olhou na frente dele, lembrando momentos de uma vida passada. Ele olhou sombriamente para o chão. Uma imagem dele do passado apareceu nas proximidades e perguntou se ele estava feliz. O jovem, sem olhar para cima, disse que não tinha certeza, que ele tinha o direito de fazer isso. Desejo passado silenciosamente olhou para frente, enquanto o cara falou que muita coisa mudou. Mas ele permanece o mesmo e ele ainda está com dor. O jovem imaginou como a sombra emanando dele estava coberto de sangue escarlate.
E acrescentou que não conseguia parar de se arrepender, porque sua sombra ainda estava coberta de sangue. Foi em vão ensinar-lhe a luz. Bem, ele disse que se tivesse tentado melhor, os mortos poderiam ter vivido. Se ele tivesse feito mais esforços, ele teria sido capaz de alcançar um futuro melhor. A imagem do passado cruzou os braços sobre o peito, dizendo que isso é um sentimento de culpa que ele vai carregar, porque ninguém pode assumir. O cara olhou para cima, olhando na frente dele em frustração, e disse que é por isso que ele acredita que ele não tem o direito de ser feliz. Porque não é que ele não possa responder com precisão. O jovem levantou a cabeça levemente, terminando a frase com o fato de que ele simplesmente não pode. A imagem do passado colocou a mão em seu ombro, dizendo a ele que ele tinha que ter certeza de que ele conseguiu. O cara olhou de volta para a imagem se dissolvendo no ar, que dizia que o jovem estava fazendo isso até agora e ele precisava fazer de novo, não apenas para si mesmo, mas para o bem de todos. Porque este é agora o caminho dele. Desejo cuidou do homem desaparecido, repetindo suas palavras que este era o seu caminho. Ele olhou novamente para a arena, onde a magia da garota estava furiosa, e disse que este era o caminho que ele deveria seguir. Ele apenas cruzou os braços na frente de sua aura, e relâmpagos giraram em torno dela. Ela convidou seu oponente a desistir, porque ela não teve chance desde o início. Quando eles decidiram fazer um duelo, Romantica estendeu os braços em um sinal especial e disse com uma carranca que se ela fosse desistir, ela nem começaria. A garota atirou mágica, acrescentando que era a imperatriz quem precisava se render. A loira caiu no chão, olhando maníaca para seu oponente, e disse que mal podia esperar por isso. A imperatriz rapidamente correu pelo campo de batalha, escorregando sob a concha da garota. Romantica balançou de volta. Todo o seu corpo foi engolfado por uma aura. A garota, ela perguntou se só tinha esquecido quantas vezes ela perdeu para o inimigo. Pensando assim, ela tocou o chão, criando uma barreira que se dirigia para seu oponente, e disse que até no vestibular ela perdeu o desejo por causa disso. Depois do qual, ela perguntou com quem ela aprendeu essa autoconfiança. Ele apenas fez um idiota se empurrando do chão. A garota subiu no ar acima de seu oponente, segurando uma espada na mão, e disse que aprendeu isso com o desejo. Ela olhou surpresa para Romantica, quem disse que ela sabia disso, porque todos aprenderam com ele. E, portanto, era ainda mais óbvio para ela. O corpo da menina estava envolto em raios verdes. Ela acrescentou que sua rival era uma mulher de espadas mágicas. E quando a magia não funcionou, ela vai para a espada. Correntes mágicas apareceram em torno de Agiste, algemando-a e sua arma. A menina terminou sua frase dizendo que, se ela cronometrasse o ataque, ela nunca perderia em velocidade. Se ela estivesse armada com o feitiço silencioso, a loira no ar tensionou seus músculos com todas as suas forças, pensando em como ela não conseguia se mover. Romantica apontou 2 dedos para ela, que ela já havia dito que era a primeira. A aura ao seu redor começou a girar como um redemoinho. E reunir em suas mãos, a menina acrescentou:
que ela foi a primeira a perder para o cara. O primeiro a ouvir o que ele precisava. O primeiro a treinar com ele. O primeiro a ouvir elogios dele. Seus olhos ficaram vermelhos e lágrimas apareceram neles. Ela levantou as sobrancelhas com uma casa, terminando a frase dizendo que ela se apaixonou por ele. Ela também foi a primeira a amá-lo. Então ela nunca desistiria dele para ninguém. Ela apontou sua carga para seu oponente, dizendo que ela estava pedindo muito a ela. Olhando para a loira, ela calmamente disse a ela para desistir. Ele apenas olhou para baixo sombriamente, respondendo negativamente. Ela olhou para a garota que dirigiu o ataque a ela e disse que era difícil para ela desistir, assim como sua rival. E mesmo que ela tenha sido a primeira em tudo, a garota começou a gritar. Chorando amargamente, ela acrescentou que esta também foi a primeira vez para ela, porque ela nunca desejou tanto alguém e nunca teve tanto medo de perder alguém. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela franziu o lábio olhando para a garota e disse que o fato de ela ter sido a primeira a irrita mais e que ela nunca desistiria. Romantica dissipou sua magia e a garota pousou bem na frente de seu desejo. Caminhou em direção a eles dizendo-lhes para parar. Ele sorriu sem jeito, perguntando se valia a pena complicar as coisas por causa de alguém como ele. E então disseram que precisavam parar. Ele apenas olhou para a rival dela, que colocou as mãos no cinto. Exalou pesadamente e disse à garota para olhar para sua confusão. Depois do qual ele perguntou como eles chegaram a este ponto. A imperatriz levantou a mão no rosto, enxugando as lágrimas. Romantica olhou desagradavelmente para o cara, que por causa de seu rosto despreocupado, toda a paixão tinha desaparecido. A loira acrescentou que era surpreendentemente calmante. Parado ao lado deles, o cara pediu desculpas, dizendo que ele não achou que os dois o tratavam assim. A garota disse que porque ele não podia deixar de saber. Ele apenas o olhou nos olhos com confiança, dizendo que outra coisa é importante agora, porque ela quer ouvir a resposta dele. Romantica baixou a cabeça em desagrado e, apontando a mão para ele, disseram que lutaram em vão, porque a decisão era dele de qualquer maneira. E aí, acrescentou que ele deveria escolher rapidamente entre ela e a Giste. O jovem colocou a mão no peito, dizendo com um sorriso que estava feliz. As meninas se aproximaram dele irritavelmente, dizendo que não era isso que eles queriam dizer e que eles queriam ouvir a resposta. O cara ficou um pouco deprimido depois de anos. Palavras que ninguém se importa com seus sentimentos. Romantica perguntou se ele estava fingindo estar pensando profundamente. Para sair, o jovem sorriu levemente. Romantica notou isso, dizendo que ele estava sorrindo de novo e que toda vez que isso a deixava terrivelmente nervosa. A loira o apressou, dizendo a ele para responder mais rápido. O jovem sorriu muito e queria dizer algo. É assim que este vídeo termina. Se você sentou até o fim, por favor, não se esqueça de pressionar o botão de inscrição e deixe um feedback até o próximo vídeo.